Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse bolo banoffee. É um bolo que fica maravilhoso e banoffee é uma sobremesa muito pedida pelos clientes, as pessoas gostam bastante. Então fiz essa adaptação para bolo recheado, bolo festivo e que fica maravilhoso. Já aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana eu trago receitas novas e diferentes para vocês. Também não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Vamos para a receita? Pessoal, eu começo pela massa do bolo, então, para essa massa eu vou precisar de 145 gramas de manteiga ou margarina. A manteiga precisa estar no ponto mais molinha, tira um pouco antes da geladeira. Para essa receita eu misturei metade manteiga, metade margarina. A manteiga é com sal mesmo, eu vou utilizar. Na sequência, eu vou incluir 240 gramas de açúcar refinado, uma xícara e meia. Você pode utilizar só a manteiga ou só a margarina, se você preferir. Agora, pessoal, eu misturo muito bem, vou misturar com a ajuda da batedeira, até que ficar um creme mais claro. É importante que a manteiga esteja ou em temperatura ambiente ou mais mole, para que não fique espirrando na hora de bater aqui na batedeira. Bati um pouco, retiro o excesso das laterais da tigela. E já ficou um creme mais claro. Agora, na sequência, eu vou incluir 3 ovos aos poucos. O peso total em ovos é de 170 gramas. Vou deixar, pessoal, todos os ingredientes anotados na descrição do vídeo para vocês. Fica logo abaixo aqui do título do vídeo. Adicionei o último ovo, continuo batendo por mais ou menos 1 minuto. Retiro esse excesso das laterais e vou bater mais um pouco. Essa massa, pessoal, é a massa do método cremoso, é a massa amanteigada e que fica muito boa também, tanto se você for levar na geladeira, como deixar em temperatura ambiente. Terminei de bater, agora o que eu vou fazer? Eu vou incluir junto, pessoal, banana. Eu estou utilizando 90 gramas de banana nanica, cortadas em pedaços bem pequenos. Essa banana, ela precisa estar madura, bem madura. Não pode estar aquela banana quase verde amadurecendo. Então, corto em pedaços bem pequenininhos e vou incluir aqui junto com esse creme que eu acabei de bater. Vai dar aí mais ou menos uma banana, depende, pessoal. E aí você vai misturando aqui. Você pode também, se você preferir, amassar a banana, deixar amassadinha e incluir aqui nesse creme. Agora também eu vou adicionar meia colher de chá de canela em pó. É opcional a canela, é a gosto, né? Se você quiser colocar um pouco mais, também pode colocar. A próxima etapa eu vou incluir a farinha de trigo, um total de 240 gramas de farinha de trigo, 2 xícaras. Eu vou fazer isso em 2 partes. Vou passar essa farinha de trigo na peneira também. Coloco metade da farinha de trigo e metade do leite. Eu estou utilizando um total de 200 ml de leite em temperatura ambiente. Aliás, pessoal, todos os ingredientes da massa precisam estar em temperatura ambiente. Vou misturando até incorporar bem a farinha de trigo e agora eu coloco a última parte. E a última parte de leite também. Essa farinha de trigo que eu estou utilizando é uma farinha sem fermento. Eu vou colocar o fermento no final, vou mostrar para vocês. Pessoal, essa massa fica muito saborosa. Para quem gosta muito dessa combinação de banana, canela e, além de tudo, é uma massa amanteigada, ela fica bem saborosa. Pessoal, vou incluir também 20 gramas de amido de milho maisena. 2 colheres de sopa. E também o último, o fermento em pó, um total de 10 gramas de fermento em pó, 1 colher de sopa.
Misturo bem até incorporar todos os ingredientes. Então, pessoal, essa massa ela pode ficar numa textura assim, numa aparência final um pouquinho talhada, pode acontecer, mas não tem problema nenhum. Não precisa se preocupar, fica ótima. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido. Eu vou colocar na forma. Eu vou pesar as quantidades porque eu vou fazer em duas formas de 20 centímetros de diâmetro. Uma tem 10 de altura, a outra tem 8 de altura. Para uma forma, eu vou colocar 430 gramas de massa. E na próxima, eu vou colocar um pouquinho mais. Eu vou colocar em média 640 gramas de massa. Porque uma forma, eu vou cortar ao meio a massa quando ela estiver pronta, que vai me render 2 discos. Na outra, que eu coloquei menos, vai ser apenas um disco de massa mesmo, que eu não vou precisar cortar. Então, acertei aqui a massa nas assadeiras, levo para assar em forno pré-aquecido por aproximadamente uns 35 minutos a 40, forno 180 graus. As massas já ficaram prontas. Você vai acompanhando, gente. Pode ser que uma asse mais rápida, aí você tem que retirar. A massa, ela fica muito boa, fica fofinha. E para desenformar, você precisa esperar pelo menos uns 30 minutos. Para cortar, precisa estar totalmente fria essa massa. Com a ajuda de uma espátula, eu vou passando aqui para poder retirar. Desenformo. Essa é a massa que eu vou cortar ao meio. Ela tem aí mais ou menos 4 centímetros de altura, que vai dar 2 discos de massa de 2 centímetros. Essa é aquela que eu não vou cortar, vou usar só para um disco. Então, pessoal, o que eu faço? Retiro um pouco esse excesso aqui das laterais, é opcional. É só ir passando a mão assim e começa a sair um pouco desses farelinhos mais escuros. Então, gente, aqui eu vou cortar essa parte do topinho, né? Como se fosse uma película que forma em cima, para acertar também a massa, deixar retinha aqui em cima. Se você quiser cortar a massa com ela gelada, é até melhor para você cortar. Vou cortar a massa ao meio, 2 centímetros de espessura, eu medi aqui. Uma dica, colocar um palito assim para você medir o tamanho correto na hora de cortar. Vou cortar com a faca mesmo, você pode cortar com cortador de bolos. E agora eu tenho mais esses 2 discos de massa. Um total de 3 discos de massa que eu vou precisar utilizar para esse bolo. São 2 camadas de recheio e 3 de massa. Massa pronta já para utilizar para montar o bolo. Então, o que eu vou fazer? Reservar essa massa, cobrir e vou para a próxima etapa do recheio. O recheio, pessoal, é um recheio fácil. O primeiro é o seguinte: esse recheio é um recheio com nata, mas muita gente não consegue encontrar nata na região que mora, então pode substituir a nata ou por creme de leite fresco ou o chantilly de caixinha mesmo, mas aí você tem que usar uma quantidade menor. No total eu estou utilizando 2 potes de nata de 300 gramas cada. Se for usar o chantilly de caixinha, 200 gramas, uma caixinha seria o suficiente. Essa quantidade eu vou utilizar para rechear e para cobrir o bolo. Na sequência, eu coloco o leite condensado. O leite condensado está gelado. 300 gramas de leite condensado, menos que uma caixinha. Utilizando a nata também, ela vai dar um sabor muito especial para o bolo, que é uma gordura natural, feita com o próprio leite. Coloquei o leite condensado. Agora eu vou colocar um pouco de essência de baunilha, meia colher de chá de essência de baunilha. Agora eu vou bater esse recheio na batedeira. Pessoal, tem que tomar cuidado, todo recheio que você for utilizar nata, for bater a nata, tem que tomar muito cuidado para não correr o risco de talhar essa nata ou virar manteiga. Como eu estou utilizando o leite condensado aqui junto, o risco de virar manteiga ou talhar é bem menor. Sempre quando você for bater a nata, ou você utiliza um pouco de leite condensado, ou você utiliza um pouco de açúcar para ajudar a bater, para diminuir o risco de acontecer de talhar a nata. Então, começo a bater em velocidade mais reduzida, depois posso ir aumentando.
Você vai batendo e parando, percebendo se está mais cremoso ou se já está mais firme. Aqui no meu caso, eu precisei até bater bem por um tempo, pela questão do leite condensado, pela quantidade que eu coloquei. Olha, parei um pouco de bater, vou mexer, percebe que ela tá bem cremosa, um creme bem bonito, mas eu ainda quero uma consistência um pouquinho mais firme desse creme, então eu vou bater só mais um pouquinho. Não tem o tempo exato, vai depender muito da marca da nata que você utilizar. Agora, então o segredo é você ir batendo, parando e percebendo a textura. Essa textura que eu vou utilizar tá ideal, é uma textura mais cremosa, mas não muito cremosa demais e tá firme. E também não ficou com aquele aspecto de talhado, tá uma consistência muito boa. Agora eu vou pegar o doce de leite, que eu vou utilizar também na montagem agora do bolo. O doce de leite eu não vou utilizar uma quantidade muito grande, é uma quantidade pequena de doce de leite para cada camada. Para o bolo inteiro, eu vou utilizar 400 gramas de doce de leite, um pote, um doce de leite de boa qualidade. Vou utilizar tanto para rechear como para decorar também essa quantidade. E eu estou colocando esse doce de leite, pessoal, num saco de confeitar, para facilitar na hora de montar o bolo. A calda que eu vou utilizar para umedecer a massa é uma calda bem simples, fácil. Você pode utilizar uma outra da sua preferência. Eu coloquei 200 ml de água com uma colher de sopa de açúcar, e canela também. E deixei ferver um minutinho e a calda é essa. Pode utilizar um pouco de leite condensado, se você preferir. A calda pronta, então a próxima etapa é opcional, colocar junto também na hora da montagem do bolo um pouquinho de bananas cortadas em fatias bem fininhas, bananas nanica. A quantidade depende muito, porque assim, a massa já tem o sabor da banana, é até opcional incluir a banana na montagem. O que eu vou fazer? Em uma das camadas eu vou colocar um pouquinho de banana, que eu fiz tipo um docinho de banana, mas sem açúcar. Eu só coloquei a banana numa frigideira antiaderente, pincelei um pouquinho de manteiga na frigideira e dei uma douradinha e fiz uma pastinha de banana. Eu vou mostrar para vocês na montagem melhor, tá? Então eu começo a montagem agora do bolo. Eu vou utilizar a própria forma que eu assei o bolo. Essa forma que eu estou montando é uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Forrei com um plástico próprio para alimentos. Coloquei a primeira camada de massa e umedeço um pouco com a calda. Agora, o recheio de nata, eu coloquei em um saco de confeitar, cortei a pontinha e vou fazer a primeira camada de recheio nesse bolo. Quando você termina de fazer a nata e não for usar imediatamente, conserva na geladeira o recheio de nata. Então, pessoal, coloco o recheio de nata, faço uma barreirinha aqui para colocar o doce de leite, uma barreira com esse recheio de nata mesmo. A quantidade de recheio de nata para cada camada é, em média, 320 gramas, média. E de doce de leite, 150 gramas. Também, agora sim, vou incluir em apenas uma camada essa pastinha de banana, que é bem simples. Só levei na frigideira untada com manteiga, deixei dourar um pouco no fogo, ficou douradinha, e aí formou uma pastinha de banana. Mais ou menos uma banana e meia. Quando eu estava dourando essas bananas na frigideira, eu polvilhei um pouquinho de canela. Pessoal, se você não quiser utilizar a banana assim, junto com o recheio, pode utilizar ela cortada em fatias fininhas, como eu já tinha falado, ou você pode deixar só a massa de banana mesmo, que a massa já fica com um gosto de banana e canela, que fica muito bom. Agora, com o segundo disco de massa, eu vou umedecer. Antes de umedecer, eu dou uma leve pressionada.
A quantidade de calda para umedecer esse bolo é pouca, porque esse bolo já é um bolo amanteigado, já é úmido. Um total de 150 ml de calda eu utilizei para esse bolo todo. Mais uma camada de recheio de nata. Esse recheio de nata vai sobrar um pouco para a cobertura também, que eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Mais uma segunda camada de doce de leite. Acerto. Esse bolo é uma ótima opção se você já faz bolos para vender por encomenda ou vender em feiras, eventos. É uma ótima opção que as pessoas gostam bastante desse sabor de banoffee. Coloco a última camada de massa. Vocês viram que eu umedeci um pouco primeiro, depois virei. Agora eu vou umedecer na parte de cima. Terminei a montagem do bolo, agora eu vou levar para a geladeira, vai ficar aí no mínimo 5 horas, ou se você preferir, de um dia para o outro, que ainda é melhor. Bolo pronto, vou agora desenformar para poder colocar a cobertura e fazer a decoração. Eu estou utilizando um prato de bolo, um cake board MDF, de 28 centímetros de diâmetro. Viro o bolo. Retiro esse plástico e percebe como ele tá firme. O recheio tá bem firme aqui, bem seguro. Agora eu vou colocar a cobertura. O recheio que sobrou foi essa quantidade. Até seria suficiente para cobrir o bolo, essa quantidade, dá até para cobrir, mas eu vou, para garantir, eu vou colocar mais um pouco de chantilly batido, só para complementar, é uma quantidade bem pequena, mais menos de 100 ml de chantilly batido. Bati na batedeira, nesse ponto mais firme, e coloquei mais um pouco aqui. Misturo. Coloquei no saco de confeitar, mas se você não quiser colocar essa cobertura diretamente no bolo, dá certo também. Pessoal, eu dei uma dica para quem não tem essa bailarina giratória, uma dica para quem é iniciante ou pessoas que querem fazer bolo aí para a família. Eu dei uma dica para usar prato de micro-ondas. Eu expliquei em um vídeo do bolo de ameixa, vou deixar na descrição para vocês. Na lateral, passei toda essa cobertura, coloquei um pouco em cima também. Eu estou utilizando uma espátula, você pode utilizar até aquele espátula de pegar bolo também. E vou alisando nessa parte de cima. Uma outra espátula degrau. Nas laterais, eu utilizo uma espátula e essa espátula, ela precisa ficar inclinada nesse ângulo que eu estou mostrando para vocês. Não precisa ficar passando muito a espátula na lateral. Alisou. Retiro os excessos aqui do prato. Uma dica, eu vou utilizar esse pincel de silicone para fazer um efeito diferente na lateral do bolo. Toda vez que você voltar a passar o pincel novamente, você dá uma limpada nele com o guardanapo. E vai passando por toda a lateral do bolo, se você quiser passar na parte de cima também. Coloquei um pouco do doce de leite no saco de confeitar com um bico pitanga pequeno, número 20, da Wilton. E vou fazendo essas pitanguinhas de doce de leite, que havia sobrado do recheio. É uma decoração fácil para vocês, então eu só aperto, pode ser qualquer um outro bico, pitanga de confeitar. Então,
Esses outros espaços eu vou preenchendo com outro bico pitanga. Esse pode ser o 1M ou pode ser esse aqui que eu estou utilizando é o 2B da Mago. Aqui para fazer o pezinho do bolo, eu utilizei esses biscoitos, como se fossem os biscoitos amanteigados, leite maltado, e fiz uma farofinha, só coloquei dentro do saquinho, amassei bem. É uma dica para vocês. Então, com a ajuda de uma colher, vou passando por toda a lateral do bolo e depois retiro os excessos com o pincel. Se você quiser colocar um pouco mais para cima também, pode colocar, eu fiz bem delicado embaixo. Pessoal, esse bolo, ele rende um pouco mais de 2 quilos. Esse bolo, ele vai dar aí, em média, por umas 15 a 20 pessoas. A validade na geladeira é de até 5 dias. Se não colocar a banana no recheio, lá no meio, como eu mostrei, dá para congelar o bolo por até 30 dias. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Um beijo e tchau!